Chegou a tropa, sonista põe ovelha pra correr. Para com essa conversinha, passa PlayStation legal. Não sabe brincar, então desce pro play. Meu amigo, esse capítulo novo aí tá só começando, hein? E já tá tendo trocação de farpas por aí. Vamos conferir aqui qual foi o pronunciamento do presidente lá da divisão do PlayStation sobre essa questão de jogos Day One no serviço. Um oferecimento GVG Mall. Saia da mendigagem E adquira seu Windows por menos de R$90 ou Office 2021 por menos de 300. Basta usar o cupom JE20 na sua compra e selecionar o PayPal, que tem a menor taxa de apenas R$2. Expulse o cracudo do seu PC ativando a chave no seu próprio Windows. Links na descrição. Fala aí galera, tudo beleza com vocês? É um grande prazer em vê-los aqui novamente. Estamos aí em mais um vídeo pro canal. O dia de ontem a gente rachou de dar risada aqui, porque saiu esse serviço novo da Sony. E uma das críticas, né, que começaram a ser feitas no dia de ontem, né, sobre os jogos Day One, foi devidamente respondida por ninguém menos que Jim Ryan, que atualmente é o grande chefão aí na divisão do PlayStation. A resposta que o Jim Ryan deu, na verdade, já é uma resposta que muitos poderiam prever. Entretanto, é sempre interessante ver um executivo, né? O cara que tá ali gerindo uma empresa de games que, por sinal, dos consoles é a maior de todas, né? Então, respeito ao que a figura fala, porque se ele tivesse errado, ele não estaria em primeiro lugar no ranking aí dos consoles, né? Não teria outras empresas aí que são tão mais ricas assim que estão em terceiro, porque caso você não saiba, a compra da Activision ainda não foi feita, então Microsoft continua em terceiro lugar, atrás da Nintendo e da Sony. Até porque não é só Jim Ryan quem falou isso, o antigo chefe da divisão do PlayStation, que era o Shawn Layden, também falou exatamente a mesma coisa sobre essa questão de modelo de serviços e que tem coisas que realmente não combinam muito. É lógico que tem um contexto para ser explicado. Estamos aqui então numa entrevista concedida aí por ninguém menos que o próprio Jim Ryan, que foi no dia de ontem, dia 29, no mesmo dia em que a Sony fez o anúncio desse novo serviço na PlayStation Plus. E existem alguns pontos nessa entrevista que é muito interessante da gente ler, porque assim, tem coisas, galera, que eu já venho falando para vocês há anos, principalmente desde a criação do Game Pass. E eu acho que já passou da hora de certas pessoas pararem de ficar passando pano, tentando justificar com argumentações mirabolantes. Uma coisa que tá muito óbvio. Vamos contextualizar. Desde 2017, o que eu falei para vocês, principalmente quando eu estava chegando no final daquele ano, era justamente sobre o impacto que o Game Pass provavelmente teria sobre as grandes IPs da Microsoft, sobre os jogos da Microsoft para o Xbox. E aí eu pergunto para você, você acha que eu estava errado? Vamos ser sinceros, se a gente comparar os lançamentos da Microsoft, e sempre vou usar esse argumento, tá? Com os da Sony e até de outras produtoras, até a própria Nintendo, quantos jogos a Microsoft lançou desde 2017 versus o tanto de jogos que a Sony lançou? Quantos você acha que vai dar? Você acha realmente que o Xbox teve mais? Eu já fiz vídeo aqui no canal fazendo essa comparação, alguns de vocês devem lembrar. E a gente viu que não, né? A Sony fez muito mais jogos pro PlayStation do que a Microsoft pro Xbox desde 2017. E aí, outra coisa que aconteceu, que foi a queda na qualidade dos jogos produzidos pela Microsoft. A última grande line-up do Xbox foi em 2016. Naquele ano, sozinho, a gente viu muito jogo de maior peso sendo lançado. Alguns até que tinham exclusividade temporária, mas assim, a Microsoft estava ali no empenho, estava ali no sangue. Depois daquilo, nunca mais, né? Em 2017 rolou aquele negócio do Scalebound ser cancelado. Ia ser, né, o grande competidor de Horizon Zero Dawn naquela época. Ele tinha mecânicas muito parecidas, né? Poderíamos assim dizer. Um projeto que foi misteriosamente cancelado e depois daquilo não teve muito mais coisa, né? Microsoft, o Xbox viveu basicamente de Forza Motorsport e Forza Horizon. Motorsport sendo lançado o último em 2017 e Horizon sendo lançado depois, né? Respectivamente, se eu não me engano, em 2019
E agora, quase aí uns 3 anos depois, 2 anos depois, eu já falava para vocês desde aquela época, é a matemática. O serviço precisa ter uma arrecadação de receita que seja grande o suficiente para pagar os custos dele. E você meter um jogo desse no serviço Day One, dificilmente você vai conseguir pagar os custos disso com assinaturas inferiores ao necessário. E aí, posteriormente, o Shawn Layden, que já foi aí o chefe do PlayStation, falou a respeito disso, dizendo que esse modelo de negócio ele é insustentável, a menos que você tenha centenas de milhares de assinaturas. A gente está falando aí na casa aí de 100, 200 mil assinaturas para conseguir fazer valer a pena, para você conseguir pagar um projeto de um game e lançar ali no serviço sem ter que se preocupar tanto. E enfim, as pessoas que falaram isso não eram ninguém mais do que executivos e de grande sucesso na indústria. Quando a gente olha agora pro Jim Ryan, ontem ele foi muito nítido na resposta dele, porque os caras estavam questionando, fazendo comparação direta com o Game Pass. Ah, olha só, né? Ah, no Xbox é feito assim, Jim Ryan, e no PlayStation, por que você não faz assim? E aí onde veio a resposta do Jim Ryan, que eu achei muito interessante, eu gostaria que vocês lessem aqui comigo na íntegra, tá? Onde ele diz assim, ó: sentimos que estamos em um bom ciclo virtuoso com os estúdios, explica Jim Ryan, onde o investimento gera sucesso, o que permite ainda mais investimento, o que gera ainda mais sucesso. Gostamos desse ciclo e achamos que nossos jogadores, provavelmente aquele quer dizer, gostam também do ciclo ou estão no mesmo ciclo. Enfim, em termos de colocar nossos próprios jogos nesse serviço, ou qualquer um de nossos serviços após o lançamento, não é um caminho que vamos seguir com este novo serviço. Achamos que se fizermos isso com os jogos que fazemos na PlayStation Studios, esse ciclo virtuoso será quebrado. O nível de investimento que precisamos fazer em nossos estúdios não seria possível. E achamos que o efeito indireto na qualidade dos jogos que fazemos não seria algo que os jogadores desejam. Então vamos parar nesse primeiro ponto aqui e analisar o que ele está falando. Primeiro, Jim Ryan ele explica a respeito do investimento e o retorno. E esse custo precisa ser coberto. É o que realmente vai mandar. Se vai ter continuidade na IP, se vai ter maior investimento no estúdio, tudo isso vai pesar. Horizon Zero Dawn é um jogo muito bom, mas tem muitas mecânicas que faltam ali. A gente, por exemplo, via a interação da Aloy com a água muito precária. E foi uma das críticas do game, né? Não ter uma interação com o mundo aquático. No entanto, o jogo foi um sucesso. E aí, sabe o que aconteceu na sequência? Fizeram um dos melhores mundos aquáticos da história dos videogames em Horizon Forbidden West, que inclusive é vasto e muito detalhado. Então os caras tiveram todo um cuidado meticuloso no game para incrementar as coisas que os jogadores estavam falando que seria legal de ver no Zero Dawn, por exemplo. Isso só foi possível graças ao sucesso. Zero Dawn vendeu mais de 20 milhões de unidades. Então a Sony não só cobriu os custos do game, como sobrou muita grana para fazer vários Zero Dawns. E é lógico que agora vai vir aquele argumento, né? Ah, mas veja só, o Xbox foi eleito, a Microsoft foi eleita como a melhor publisher no ano passado pelo Metacritic. Veja só as notas que ela teve. Então vamos lá, vamos a algumas correções aqui. Primeiro de tudo, a Microsoft apenas comprou o estúdio, que já estava com o projeto encaminhado e colocou o jogo no mercado, que foi no caso ali do Psychonauts, que tirou até 90 a mais. Isso é crédito e mérito da Microsoft? Não, não é. Ela já pegou um troço que já estava sendo feito. Qual que é o mérito da Microsoft em cima disso? Eu não vejo nenhum. Se você ver, diz aí no vídeo. O segundo ponto aí, o ano passado foi um ano fraquíssimo. A Sony, por exemplo, só colocou 2 jogos no ano passado, que foi o Returnal e o Ratchet & Clank, que embora sejam bons jogos tecnicamente falando, não são aquilo que a Sony tem de maior calibre nas suas armas aí dos estúdios, convenhamos. Então, não é de se esperar que um Ratchet & Clank fosse tirar um 80 a mais, quiçá um Return. Fora que dentre essas notas teve remaster sendo contado, né? A gente teve aí um port de Flight Simulator do PC para o Xbox, que trabalho que você tem nisso, né, em acrescentar algum tipo de nota. Se você for contabilizar o que a Microsoft fez de fato, produziu de novo em 2021, foi o Forza Horizon 5 e o Halo Infinite. Então convenhamos, em um ano em que seu principal concorrente só lança 2 jogos que nem são do maior calibre que ele tem, você não faz nada mais que a sua obrigação em conseguir, no mínimo, nesse ano, se sair melhor, né? Agora, e se a gente tirar esse ano de lado e colocar todos os outros na mesa?
Como é que fica essa situação? Então esse argumento de que no ano passado foi vencedor, nem você acredita no que você está falando. Para finalizar aqui, né, a gente tem também outras coisas que o Jim Ryan fala, porque assim, galera, a Sony não está tirando totalmente a possibilidade de algum dia dos jogos do PlayStation irem também no seu lançamento para o serviço da Plus, não, tá? Olha só o que ele diz aqui, ó. A maneira como o mundo está mudando tão rapidamente no momento, nada é para sempre. Quem diria mesmo, 4 anos atrás, que você veria, né, um jogo AAA do PlayStation sendo publicado no PC? Começamos no ano passado com Horizon Zero Dawn, depois Days Gone e agora God of War. Uma versão para PC extremamente polida e bem sucedida desse jogo. Tivemos grande sucesso crítico e grande sucesso comercial. Eu olho para trás há 4 anos e vejo que ninguém teria visto isso acontecer. Tudo o que estou falando hoje é a abordagem que estamos adotando no curto prazo, mas as coisas podem mudar muito rapidamente nessa indústria, como todos sabemos. Ou seja, nada impede que no futuro isso possa mudar. Parabéns para a Microsoft por tentar sustentar o Game Pass dessa forma. Mas fato é que a gente só vê jogo verdadeiramente grande no Game Pass ou relevante a cada praticamente uns 2 anos. Não adianta você ficar colocando um monte de indie jogo baixa renda aí na lista que você sabe que nem você compraria o Xbox para jogar isso daí, né? Ou eu tô falando alguma abobrinha aqui. O exemplo do Halo, então, nem se fala, né? A maior franquia do Xbox, os caras prometeram tecnologia disso, daquilo, gastaram $500 milhão e até agora não conseguiram implementar o Ray Tracing que eles prometeram no jogo. Ray Tracing vai vir por meio de um patch. Tem coisa mais humilhante do que isso? Modo co-op, que sempre teve nos outros jogos, também não foi. Como é que pode um troço desse? Explica pra gente, 5 anos de desenvolvimento, $500 milhão e saiu todo quebrado, todo capado? Por mais que todo jogo tenha bug, os da Sony pelo menos vêm completos. É um raciocínio que não é difícil de você fazer. Qual é a opinião de vocês? E também, claro, não se esqueça de deixar o seu like aí no vídeo para dar aquela força aí pro canal, beleza? Vou ficando por aqui então. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.